curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. John Maynard Keynes. Definições e ideias. 4. A escolha das unidades. Primeiro, neste e nos 3 capítulos seguintes procuraremos esclarecer certas dúvidas que não têm relação peculiar ou exclusiva com os problemas cujo exame nos propusemos fazer de maneira especial. Assim, estes capítulos devem ser considerados uma digressão que nos afastará, temporariamente, do nosso tema principal. Estes assuntos são estudados aqui por nunca terem sido tratados em nenhuma outra parte, de modo conveniente para as necessidades de minha investigação particular. As 3 perplexidades que mais dificultaram meu progresso na elaboração deste livro e impediram que me expressasse convenientemente até encontrar alguma solução para elas foram, em primeiro lugar, a escolha das unidades quantitativas adequadas aos problemas do sistema econômico em seu conjunto. Em segundo, o papel representado pelas expectativas na análise econômica. E, em terceiro, a definição da renda. Segundo, a imperfeição das unidades com que os economistas costumam trabalhar pode ser ilustrada pelos conceitos de dividendo nacional, estoque de capital real e nível geral de preços. 1. O dividendo nacional, tal como definiram Marshall e o professor Pigou, mede o volume da produção corrente ou renda real e não o valor da produção ou renda monetária. Além disso, depende, em certo sentido, da produção líquida, quer dizer, da adição líquida aos recursos da comunidade disponíveis para o consumo ou retidos como provisão de capital, que resulta das atividades econômicas e dos sacrifícios de um período, depois de levado em conta o desgaste do estoque do capital real existente no começo desse mesmo período. Sobre estas bases se procurou erigir uma ciência quantitativa. Há, porém, séria objeção a este conceito, aplicado para tal fim, no fato de a produção da comunidade em bens e serviços ser um complexo não homogêneo que não se pode medir, no estrito sentido da palavra, senão em casos especiais, como, por exemplo, quando todos os artigos de uma produção entram na mesma proporção em outra produção. 2. A dificuldade é ainda mais acentuada quando, para calcular a produção líquida, se procura medir a adição líquida de equipamento ao capital, pois é necessário encontrar alguma base de comparação quantitativa entre as novas formas de equipamento produzidas durante o período e as antigas, consumidas pelo desgaste. Para chegar ao dividendo nacional líquido, o professor Pigou deduz aquela margem de obsolescência etc., que pode razoavelmente denominar-se normal. E a prática de normalidade é aquela em que a obsolescência é bastante regular para ser prevista, se não em detalhe, pelo menos grosso modo. Mas, como essa dedução não se faz em unidades monetárias, o professor Pigou é levado a considerar que pode haver uma variação na quantidade física, embora não tenha havido variação física alguma, isto é, ele está introduzindo, implicitamente, variações no valor. Além disso, ele é incapaz de conceber uma fórmula satisfatória para avaliar o equipamento novo em relação ao antigo quando, em virtude de mudanças na técnica, os dois deixam de ser idênticos. Creio que o conceito apontado pelo professor Pigou é o correto e adequado para a análise econômica. Enquanto não for adotado um sistema satisfatório de unidades, é uma tarefa impossível defini-lo com precisão. O problema de comparar uma produção real com outra e calcular depois a produção líquida, compensando com as novas partidas de equipamento o desgaste das antigas, acarreta enigmas que, podemos dizer com segurança, são insolúveis. 3. Em terceiro lugar, o conhecido mas inevitável elemento de imprecisão que, como se sabe, acompanha o conceito do nível geral de preços torna o uso deste termo muito inadequado para análise causal, que deve ser exata. Essas dificuldades, contudo, são justamente consideradas enigmas. Elas são puramente teóricas, no sentido de que jamais confundem ou afetam, de qualquer maneira, as decisões dos homens de negócios, não influindo na sequência causal dos fenômenos econômicos, tão claros e determinados,
apesar da indeterminação quantitativa destes conceitos. É natural, portanto, concluir que estes conceitos não apenas carecem de precisão como também são desnecessários. É evidente que a nossa análise quantitativa deva ser exposta sem usar nenhum termo quantitativamente vago. E, na verdade, uma vez iniciada essa tarefa, verifica-se, como espero demonstrar, que se pode muito bem passar melhor sem eles. O fato de dois grupos incomensuráveis de objetos diversos não poderem fornecer, por si mesmos, o material necessário para uma análise quantitativa não deve, naturalmente, impedir-nos de realizar comparações estatísticas aproximadas que, dependendo mais de elementos de apreciação imperfeitos do que de cálculos rigorosos, deixam de ser, dentro de certos limites, válidas e significativas. Mas o verdadeiro lugar de conceitos como a produção real líquida e o nível geral de preços é dentro do campo da descrição estatística e histórica, e o seu objeto deveria ser satisfazer a curiosidade histórica ou social, propósito para o qual não é habitual nem necessária uma precisão absoluta, tal como exige a nossa análise causal. Seja ou não completo ou exato o nosso conhecimento dos valores reais das quantidades envolvidas. Dizer que a produção líquida de hoje é maior que a de 10 anos atrás ou a do ano anterior, mas que o nível de preços é inferior, equivale a afirmar que a Rainha Vitória era uma soberana melhor, porém não uma mulher mais feliz, que a Rainha Elizabeth, asserção não desprovida de significado ou de interesse, mas inútil como material para o cálculo diferencial. Nossa precisão seria ilusória se usássemos tais conceitos parcialmente vagos e não quantitativos como base de uma análise quantitativa. Terceiro, não esqueçamos que em todos os casos concretos um empresário preocupa-se com decisões a respeito da escala em que usará certo equipamento de capital, e quando afirmamos que a expectativa de um acréscimo de demanda, ou seja, de um deslocamento da função de demanda agregada, conduz a um aumento na produção agregada, o que realmente queremos dizer é que as empresas proprietárias do equipamento de capital se verão induzidas a associar-lhe um volume maior de emprego de mão de obra agregada. No caso de uma empresa ou indústria isolada que produz artigos homogêneos, é legítimo falar, se quisermos, de aumentos e diminuições de produção. Porém, quando somarmos as atividades de todas as empresas, só nos exprimiremos com exatidão por meio de quantidades de emprego aplicadas a determinado equipamento. Os conceitos de produção total e seu nível de preços deixam então de ser indispensáveis, pois não necessitamos de uma medida absoluta da produção agregada corrente, como a que nos permitiria comparar o seu montante com o que resultaria da associação de um equipamento de capital diferente e uma quantidade de emprego diferente. Quando, para fins descritivos ou de simples comparação, queremos falar do aumento de produção, devemos aceitar a suposição geral de que o volume de emprego associado a determinado equipamento de capital será um índice satisfatório do montante da produção que daí resulta, supondo-se que ambos aumentem e diminuam juntos, ainda que não em proporção numérica definida. Para tratar da teoria do emprego proponho-me, portanto, usar apenas duas unidades de quantidades fundamentais, a saber, quantidades de valor monetário e quantidades de emprego. As primeiras são estritamente homogêneas e pode-se fazer com que as segundas assim o sejam, pois, na medida em que diversas categorias e espécies de trabalho e emprego assalariado obtêm uma remuneração relativa mais ou menos fixa, a quantidade de emprego pode ser satisfatoriamente definida para nossa finalidade, tomando uma hora de emprego de mão de obra comum como unidade e ponderando uma hora de mão de obra especializada proporcionalmente à sua remuneração, ou seja, contando por duas uma hora de mão de obra especializada remunerada ao dobro da taxa comum. Chamaremos unidade de trabalho a unidade em que se mede o volume de emprego e unidade de salário ao salário nominal de uma unidade de trabalho. Portanto, I representa a folha de salários, W é a unidade de salários, e N é a quantidade de emprego.
I igual a N vezes W. Esta hipótese de homogeneidade na oferta de mão de obra não se altera pelo fato evidente de grandes diferenças na capacidade profissional dos diversos trabalhadores e nas suas aptidões para as tarefas diversas. Se a remuneração da mão de obra é proporcional à sua eficiência, as diferenças são levadas em conta ao considerar que os indivíduos contribuem para a oferta de trabalho proporcionalmente à sua remuneração, ao passo que, à medida que a produção aumenta, a empresa se vê obrigada a ocupar mão de obra cada vez menos útil para seus fins especiais por unidade de salário pago. Este é apenas um entre os fatores que levam ao retorno decrescente do equipamento de capital, em termos de produção, quando uma quantidade maior de trabalho lhe é aplicada. Englobamos, por assim dizer, a heterogeneidade das unidades de trabalho igualmente remuneradas dentro do equipamento, o qual consideramos cada vez menos adequado para empregar as unidades de trabalho disponíveis à medida que a produção aumenta, em vez de considerar que estas unidades de trabalho disponíveis se tornam cada vez menos aptas a utilizar um equipamento de capital homogêneo. Consequentemente, se não é excedente de mão de obra especializada ou qualificada e se o emprego da mão de obra menos capacitada causa maior custo de trabalho por unidade de produção, isto quer dizer que o rendimento do equipamento diminui mais depressa com a expansão do emprego do que diminuiria numa situação em que houvesse excedente de mão de obra. Mesmo no caso extremo em que as diferentes unidades de trabalho fossem de tal modo especializadas que não pudessem absolutamente substituir-se umas pelas outras, isso não traria dificuldades, significando apenas que a elasticidade da oferta da produção, derivada de um tipo especial de equipamento de capital, desce repentinamente a zero, quando toda a mão de obra especializada disponível para seu uso já se encontra empregada. Portanto, a nossa hipótese de uma unidade de trabalho homogênea não suscita objeções, a não ser que haja grande instabilidade na remuneração relativa das diferentes unidades de trabalho, e ainda assim esta dificuldade pode ser levada em conta, caso se apresente, supondo que a oferta de mão de obra e a forma da função da oferta agregada também estariam sujeitas a mudanças bruscas. No meu entender, evitar-se-ia muita perplexidade desnecessária se nos limitássemos estritamente às duas unidades, moeda e emprego, quando tratamos do comportamento do sistema econômico em seu conjunto, reservando o uso de unidades de determinadas produções e equipamentos para análise da produção de empresas ou indústrias consideradas isoladamente, e ao uso de conceitos vagos, como o volume de produção global, a quantidade de equipamento do capital como um todo e o nível geral de preços, para as ocasiões em que buscamos alguma comparação histórica aqui, dentro de certos limites, às vezes bem amplos, é reconhecidamente imprecisa e aproximativa. Segue-se daqui que mediremos as mudanças da produção corrente com referência ao número de horas de trabalho pagas e aplicadas ao equipamento existente, tanto para satisfazer os consumidores como para produzir novo equipamento de capital, ponderando as horas de trabalho qualificado de acordo com a sua remuneração. Não precisamos fazer uma comparação quantitativa entre esta produção e a que resultaria da associação de um grupo de trabalhadores diferente com um equipamento de capital diferente. Para prever a maneira como os empresários que possuem certo equipamento reagiriam às variações da função da demanda agregada, não é necessário saber como o volume da produção resultante, o nível de vida e o nível geral de preços se comparariam com o que seriam em outras épocas e em outros países. Quarto, é fácil demonstrar que as condições da oferta, tais como se expressam geralmente pela curva da oferta, e a elasticidade da oferta, que relaciona a produção com o preço, podem ser tratadas nas duas unidades escolhidas, por meio da função da oferta agregada, sem referência às quantidades de produção, quer se trate de uma empresa ou indústria individual, quer da atividade econômica em conjunto, pois a função da oferta agregada para determinada firma, e de modo semelhante para determinada indústria ou para a indústria em conjunto, está representada por ZR igual PR, NR, em que ZR representa o produto, deduzido o custo de uso,
cuja expectativa motivará um volume de emprego NR. Portanto, se a relação entre emprego e produção for tal que um emprego NR resulte numa produção OR, na qual OR igual PCR, NR, segue-se que P igual ZR mais o RNR sobre OR, é igual a PRNR mais o RNR sobre PCR. NR é a curva convencional da oferta, onde o RNR é o custo de uso, previsto, correspondente a um volume de emprego NR. Por esta razão, no caso de qualquer produto homogêneo, para o qual R igual PCR e NR tem um valor definido, podemos avaliar ZR igual PCR e NR da maneira comum, mas então podemos agregar as quantidades NR de uma forma que não é possível agregar com as OR, porque σOR não é uma quantidade numérica. Além disso, se nos for permitido supor que, em determinadas circunstâncias, certo volume agregado de emprego será distribuído de uma forma específica entre as indústrias, de tal modo que NR seja função de N, pode-se chegar a maiores simplificações. 5. A expectativa como elemento determinante do produto e do emprego. Toda a produção se destina, em última análise, a satisfazer o consumidor. Normalmente decorre algum tempo, às vezes bastante, entre o momento em que o produtor assume os custos, tendo em vista o consumidor, e o da compra da produção pelo consumidor final. Enquanto isso, o empresário, aplicando-se esta designação tanto ao produtor quanto ao investidor, tem de fazer as melhores previsões que lhes são possíveis sobre o que os consumidores estarão dispostos a pagar-lhe quando, após um lapso de tempo que pode ser considerável, estiver em condições de os satisfazer, direta ou indiretamente, e não lhe resta outra alternativa senão guiar-se por estas previsões, se sua produção tem de ser realizada, de qualquer forma, por processos que requerem tempo. Estas expectativas, das quais dependem as decisões da atividade econômica, dividem-se em dois grupos, havendo certos indivíduos ou firmas especializadas na elaboração de expectativas do primeiro tipo e outras na elaboração do segundo. O primeiro tipo relaciona-se com o preço que um fabricante pode esperar obter pela sua produção acabada, no momento em que se compromete a iniciar o processo que o produzirá, considerando que os produtos estão acabados do ponto de vista do fabricante, quando prontos para serem usados ou vendidos a outrem. O segundo refere-se ao que o empresário pode esperar ganhar sob a forma de rendimentos futuros, no caso de comprar, ou talvez manufaturar, produtos acabados para os adicionar a seu equipamento de capital. Chamaremos as primeiras expectativas a curto prazo e as segundas expectativas a longo prazo. Deste modo, o comportamento de cada firma individual, ao fixar sua produção diária, é determinado pelas expectativas a curto prazo, expectativas relativas ao custo da produção em diversas escalas e expectativas relativas ao produto da venda desta produção, no caso de adições ao equipamento de capital ou mesmo de vendas a distribuidores. Estas expectativas a curto prazo dependerão, em grande parte, das expectativas a longo prazo, ou prazo médio, de outrem. São estas diversas expectativas que determinam o volume de emprego oferecido pelas empresas. Os resultados efetivamente realizados da fabricação e da venda da produção só terão influência sobre o emprego na medida em que contribuam para modificar as expectativas subsequentes. Também são irrelevantes, por outro lado, as expectativas iniciais que induziram a firma a adquirir o equipamento de capital e o estoque de produtos intermediários e materiais semi-acabados de que dispõe no momento em que deve decidir sobre a produção do dia seguinte. Portanto, todas as vezes que tiver de ser tomada uma decisão, ela o será levando em conta este equipamento e estes estoques, mas à luz das expectativas atuais a respeito dos custos e das vendas futuras. Diante disso, de modo geral, uma mudança nas expectativas, quer a curto quer a longo prazo, só produzirá pleno efeito sobre o emprego depois de um lapso de tempo considerável. A variação de emprego resultante dessa mudança de expectativas não será no segundo dia igual à mudança do primeiro, nem no terceiro igual à do segundo, e assim por diante,
ainda que não se verifiquem novas mudanças de expectativas. No caso de expectativas a curto prazo, isto ocorre pelo fato de as mudanças de expectativas não se verificarem, em geral, com suficiente violência ou rapidez, quando desfavoráveis, para ocasionar o abandono do trabalho em todos os processos produtivos, cujo início à luz de uma nova expectativa tenha sido um erro, ao passo que, quando são favoráveis, torna-se necessário que decorra certo tempo de preparação antes que o emprego alcance o nível a que teria chegado, se as expectativas tivessem sido revistas antes. No caso das expectativas a longo prazo, o equipamento que não for substituído continuará proporcionando emprego até tornar-se desgastado, ao passo que, se a mudança de expectativa a longo prazo for favorável, o emprego pode estar em um nível mais alto no princípio do que depois de passado o tempo necessário para ajustar o equipamento à nova situação. Se supusermos que certo estado de expectativa dure o tempo suficiente para que seus efeitos sobre o emprego sejam tão completos que, em termos gerais, não haja nenhuma parcela do nível de emprego existente que não seja produto deste estado de expectativas, o volume estável do emprego assim obtido poderá chamar-se emprego a longo prazo, correspondente a esse estado de expectativa. Segue-se daí que, embora as expectativas possam mudar com tal frequência que o volume real do emprego nunca tenha tido tempo de alcançar o emprego a longo prazo correspondente ao estado de expectativa existente, a cada estado de expectativa corresponde um volume específico de emprego a longo prazo. Consideraremos, em primeiro lugar, o processo de transição para uma posição de longo prazo, devido a uma mudança nas expectativas, quando a transição não é perturbada nem interrompida por qualquer outra mudança de expectativa. Suponhamos, primeiro, uma mudança de tal natureza que o novo volume de emprego de longo prazo seja maior que o antigo. Em regra, a princípio só será afetado de maneira considerável o montante dos insumos, isto é, o volume de trabalho nas primeiras etapas dos novos processos de produção, ao passo que a produção dos bens de consumo e o volume de emprego nas etapas finais dos processos empreendidos antes da mudança continuarão, sensivelmente, os mesmos. Na medida em que existam estoques de artigos semi-acabados, esta conclusão poderá ser modificada, embora pareça provável que o aumento inicial de emprego seja moderado. Entretanto, com o passar dos dias, o emprego aumentará gradualmente. Além disso, é fácil imaginar condições que o levarão, em determinado ponto, a um nível mais alto que o do novo emprego a longo prazo. O processo de criar capital para satisfazer o novo estado das expectativas pode levar a um nível de emprego e, também, a um montante de consumo corrente superiores aos atingidos quando alcançada a posição de longo prazo. Assim, as mudanças nas expectativas podem levar o emprego a subir gradualmente até atingir um ponto máximo e, em seguida, declinar até o novo nível do longo prazo. Isso também acontece, ainda que o novo nível seja igual ao anterior, sempre que a mudança represente uma nova orientação do consumo que torne obsoletos certos processos existentes, juntamente com seu respectivo equipamento. Ou ainda, se o novo volume de emprego a longo prazo for menor que o antigo, o volume de emprego durante a transição pode estabilizar-se por algum tempo abaixo do nível que depois será alcançado. Por esta razão, uma simples mudança de expectativa é capaz, no decorrer do período em que a mesma se verifica, de provocar uma oscilação comparável à de um movimento cíclico. Foi essa espécie de movimentos que estudei em minha obra Treatise on Money, a propósito da formação e diminuição dos estoques de capital circulante e líquido que acompanham as mudanças. Um processo de transição ininterrupto, como o anterior, até chegar a uma nova posição de longo prazo, pode complicar-se nos pormenores. Mas o curso real dos acontecimentos é mais complicado ainda, pois o estado de expectativas está sujeito a variações constantes, surgindo uma nova expectativa antes que a anterior haja produzido todo o seu efeito, de tal modo que o mecanismo econômico está sempre ocupado com numerosas atividades que se sobrepõem,
cuja existência se deve aos vários estados anteriores das expectativas. Isto nos conscientiza da importância que tem este tema para o fim a que nos propomos. É evidente, pelo que foi dito acima, que o volume de emprego em um momento qualquer depende, em certo sentido, não apenas do estado atual das expectativas, mas também de todos os estados de expectativa que existiram no curso de certo período anterior. Todavia, as expectativas passadas que ainda não se dissolveram por completo estão incorporadas no equipamento de capital atual. Diante disso, o empresário deve tomar suas decisões, pois aquelas só influem sobre estas na medida em que nelas tenham sido incorporadas. Pode-se, pois, a despeito do anterior, dizer que o emprego de hoje é governado pelas expectativas de hoje, consideradas juntamente com o equipamento de capital de hoje. Raramente se podem evitar as referências expressas às expectativas correntes a longo prazo. Contudo, pode-se evitar uma alusão expressa à expectativa a curto prazo, visto que, na prática, o processo de revisão das expectativas a curto prazo é gradual e contínuo e ocorre, em sua maior parte, tendo em vista os resultados realizados, de tal modo que os resultados esperados e os realizados se confundem e se entrelaçam nos seus efeitos. Isso porque, embora a produção e o emprego sejam determinados pelas expectativas a curto prazo do produtor e não pelos resultados obtidos no passado, mesmo assim os resultados mais recentes desempenham papel predominante na determinação dessas expectativas. Seria complicado demais elaborar as expectativas de novo toda vez que se iniciasse um processo produtivo. Mais do que isto, seria perder tempo, porque, de modo geral, grande parte das circunstâncias se mantém substancialmente invariável de um dia para outro. É, portanto, com razão que os produtores baseiam suas expectativas na hipótese de que a maioria dos resultados observados mais recentemente continuará, salvo no caso de haver motivos definidos para se esperar uma mudança. Por isso, existe, na realidade, uma grande sobreposição dos efeitos sobre o emprego, os advindos do montante obtido com as vendas já realizadas da produção recente e os advindos das vendas, que se espera realizar, da produção corrente. Quando os produtores modificam gradualmente as suas previsões, fazem-no com mais frequência à luz dos resultados obtidos do que tendo em vista as mudanças prováveis. Não devemos, entretanto, esquecer que, no caso dos bens duráveis, as expectativas a curto prazo do produtor baseiam-se nas expectativas correntes a longo prazo do investidor, e que não faz parte da natureza das expectativas a longo prazo poderem ser revistas a curtos intervalos à luz dos resultados realizados. Além disso, as expectativas a longo prazo estão sujeitas a revisões imprevistas, como veremos no capítulo 12, onde pretendemos examiná-las mais detalhadamente. Assim, o fator das expectativas correntes a longo prazo não pode, nem sequer aproximadamente, ser eliminado ou substituído pelos resultados realizados. 6. Definição de renda, poupança e investimento. Primeiro, renda. Dentro de determinado período, o empresário terá vendido produtos acabados a consumidores ou a outros empresários por uma importância que designaremos A. Ele terá, também, gasto certa soma que será designada 1. Para comprar artigos acabados de outros empresários. Terá, ao final, um equipamento de capital que inclui tanto seus estoques de bens não acabados, ou capital circulante, como seus estoques de bens acabados, com o valor de G. Entretanto, certa parte de A mais G menos A1, não deve ser atribuída às atividades do período em questão, e sim ao equipamento de capital que o empresário possuía no início do período. Portanto, a fim de chegar ao nosso conceito de renda do período corrente, temos de deduzir de A mais G menos A1, certo montante que é, de certa forma, devido ao equipamento herdado do período anterior. O problema de definir a renda será resolvido logo que tenhamos encontrado um método satisfatório para calcular esta dedução. Há dois processos diferentes para este cálculo, cada qual com sua importância. Um deles se relaciona com a produção,
e o outro se relaciona com o consumo. Vamos examiná-los sucessivamente. 1. O valor efetivo G do equipamento de capital no fim do período é o resultado líquido, de um lado, do que o empresário fez para conservá-lo e melhorá-lo durante esse período, quer pelas compras a outros empresários, quer pelo trabalho por ele mesmo realizado, e, de outro lado, do desgaste ou da depreciação decorrente do uso a que o submeteu na produção de bens. Se ele tivesse decidido não usá-lo para a produção, ainda assim lhe conviria gastar certo montante de recursos, a título de otimização para mantê-lo e melhorá-lo. Suponhamos que, neste caso, tivesse gasto a quantia B' para essa conservação e melhoria e que, nessas circunstâncias, o valor do equipamento fosse G' no final do período. Isto significa que G' menos B' é o máximo valor líquido que poderia ter sido conservado do período anterior, se o equipamento não houvesse sido utilizado na produção de A. O excedente desse valor potencial do equipamento sobre G-A1 é a medida do que se sacrificou, de um modo ou de outro, para produzir A. Chamaremos a essa quantidade, a saber, G' menos B' menos G-A1, que mede o sacrifício do valor compreendido na produção de A, o custo de uso de A. O custo de uso será representado por a quantia paga pelo empresário aos demais fatores de produção em troca de seus serviços, que para os mesmos vem a ser a sua renda. Chamaremos custo de fatores de A, chamaremos custo primário da produção a soma do custo de fatores F, e do custo de uso U. Podemos, então, definir a renda do empresário como a diferença entre o valor da sua produção acabada, vendida durante o período, e o custo primário. Esta é a quantidade que ele busca maximizar, sujeita à escala de sua produção, ou seja, é o seu lucro bruto, na acepção corrente deste termo, o que está de acordo com o senso comum. Consequentemente, como a renda do resto da comunidade é igual ao custo de fatores do empresário, a renda agregada é igual a menos O. A renda, assim definida, é uma quantidade completamente inequívoca. Ademais, como a expectativa do empresário, quando fixa o volume de emprego a conceder aos outros fatores de produção, é obter a máxima diferença entre esta quantidade e a soma paga aos fatores de produção. Segue-se que a renda do empresário tem importância vital para o emprego. Pode-se conceber, naturalmente, que G-A1 exceda G' menos B', de modo que o custo de uso venha a ser negativo. Isto pode ser o caso, por exemplo, se acontecer de escolhermos um período em que a utilização dos insumos tenha aumentado sem que a produção resultante tenha tido o tempo de alcançar a etapa de acabamento e de venda. O mesmo poderá, também, ocorrer sempre que houver investimento positivo, se considerarmos a possibilidade de a indústria chegar a tal grau de integração que os empresários produzam, eles próprios, a maior parte de seu equipamento. Não obstante isso, desde que o custo de uso apenas seja negativo quando o empresário tenha aumentado seu equipamento com o próprio trabalho, podemos pensar que o custo de uso é normalmente positivo numa economia cujo equipamento de capital tenha sido, em sua maior parte, fabricado por empresas diferentes das que o utilizam. Além disso, é difícil conceber um caso em que o custo de uso marginal associado a um aumento de A, isto é, DU sobre DA seja outra coisa que não positivo. Talvez seja conveniente mencionar aqui, em antecipação à última parte deste capítulo, que, para a comunidade em conjunto, o consumo agregado, C, do período é igual a sigma, a menos A1, e o investimento agregado I, igual a sigma, A1 menos U. Além disso, U é o desinvestimento do empresário individual, e menos U, seu investimento, relativamente ao seu próprio equipamento, excluindo o que ele compra a outros empresários. Assim, num sistema completamente integrado, no qual A1 igual U, o consumo é igual a A, e o investimento, A menos U, isto é, a G menos, G' menos B'. A pequena complicação anterior, causada pela introdução de A1, deve-se simplesmente ao desejo de adotar uma fórmula geral que compreenda o caso de um sistema de produção não integrado. Além disso, a demanda efetiva é simplesmente a renda agregada ao produto,
que os empresários esperam receber, incluídas as rendas que fazem passar às mãos dos outros fatores de produção, por meio do volume de emprego corrente que resolvem conceder. A função de demanda agregada relaciona várias quantidades hipotéticas de emprego com os rendimentos que se espera obter do volume de sua produção, e a procura efetiva é um ponto na função da demanda agregada que se torna realidade porque, levando em conta as condições da oferta, ela corresponde ao nível de emprego que maximiza as expectativas de lucro do empresário. Este conjunto de definições tem ainda a vantagem de nos permitir igualar o valor do produto marginal, ou renda, ao custo marginal dos fatores, chegando assim à mesma série de proposições que relacionam o produto marginal, como foi definido, com o custo marginal dos fatores, tal como foi estabelecido pelos economistas que, ignorando o custo de uso ou supondo zero, igualaram o preço da oferta ao custo marginal dos fatores. 2. Passemos, em seguida, ao segundo dos princípios mencionados antes. Até aqui tratamos da parte das variações no valor do equipamento de capital entre o começo e o fim do período, resultantes das decisões voluntárias tomadas pelo empresário a fim de conseguir o lucro máximo. Mas podem, também, ser verificadas perdas, ou lucros, involuntárias no valor do seu equipamento de capital, por motivos que escapam ao seu controle e que são independentes de suas decisões correntes, como, por exemplo, uma mudança nos valores de mercado, desgaste por obsolescência ou mera ação do tempo ou, ainda, destruição resultante de catástrofes, tais como uma guerra ou um terremoto. Algumas dessas perdas involuntárias, embora inevitáveis, não são, em termos gerais, imprevisíveis, como é o caso das perdas devidas à ação do tempo independentemente do uso e, também, da obsolescência normal que, como acentua o professor Pigou, é bastante regular para ser prevista, se não em detalhe, pelo menos grosso modo, incluindo, poderíamos acrescentar as perdas da comunidade em conjunto, as quais são bastante regulares para ser habitualmente consideradas riscos seguráveis. Ignoremos, por enquanto, o fato de que o montante das perdas previstas varia segundo a época em que se supõe formulada a expectativa, e chamemos a depreciação do equipamento, que é involuntária, mas não imprevista, ao excedente da depreciação prevista sobre o custo de uso, de custo suplementar, que representaremos por via de certo. É desnecessário indicar que esta definição não é a mesma do custo suplementar de Marshall, embora a ideia subjacente, que há de levar em consideração a parte da depreciação prevista que não entra no custo primário, seja semelhante. Portanto, quando se calculam a renda líquida e o lucro líquido do empresário, é comum deduzir da renda e do lucro bruto, tais como foram definidos antes, o montante computado do custo suplementar, porque o efeito psicológico do custo suplementar sobre o empresário, quando este considera o que pode gastar ou poupar, é virtualmente igual ao que lhe produziria o lucro bruto, na sua qualidade de produtor, decidindo se utilizará ou não seu equipamento. O custo primário e o lucro bruto, tais como foram definidos anteriormente, são para ele os conceitos importantes. Porém, na qualidade de consumidor, o montante do custo suplementar exerce em sua mente o mesmo efeito que se fizesse parte do custo primário. Portanto, ao definirmos a renda agregada líquida, deduzindo tanto o custo suplementar como o custo de uso, de maneira que a renda líquida agregada seja igual a U/V, não apenas nos aproximamos do costume generalizado, como também chegamos a um conceito relevante para o nível de consumo. Resta-nos examinar a variação no valor do equipamento, decorrente de mudanças imprevistas nos valores de mercado, obsolescência excepcional ou destruição por efeito de catástrofes, variação esta que é, num sentido amplo, imprevista. A perda real decorrente desta variação, que não levamos em conta mesmo ao calcular a renda líquida, e que lançamos na conta de capital, pode chamar-se perda imprevisível. A importância causal da renda líquida reside na influência psicológica da magnitude de V sobre o montante do consumo corrente,
pois a renda líquida é a quantia que o homem comum considera sua renda disponível quando decide quanto gastará em seu consumo corrente. Isto não é, naturalmente, o único fator que ele tem em vista quando decide o montante de seus gastos. Atribui, por exemplo, considerável importância aos lucros ou perdas imprevisíveis que realiza na conta de capital. Mas o custo suplementar e uma perda imprevisível diferem no sentido de que as alterações no primeiro podem afetá-lo exatamente da mesma maneira que as variações de seu lucro bruto. O que governa o consumo do empresário é o excedente do produto da venda da produção corrente sobre a soma do custo primário e do custo suplementar, ao passo que, mesmo quando as perdas, ou lucros, imprevisíveis intervêm nas suas decisões, não o fazem na mesma escala, pois determinada perda imprevisível não tem o mesmo efeito que um custo suplementar correspondente. Contudo, devemos agora recorrer à ideia de que a linha de separação entre os custos suplementares e as perdas imprevisíveis, isto é, entre as perdas inevitáveis que julgamos normal debitar a conta de renda e as que consideramos razoável computar como perda, ou lucro, imprevisível a conta de capital, é, em parte, convencional ou psicológica, dependendo de quais sejam os critérios comumente aceitos para a estimativa das primeiras. Não se pode, pois, estabelecer um princípio exclusivo para as avaliações do custo suplementar, e o seu montante dependerá do método de cálculo que escolhermos. O valor previsto do custo suplementar, quando se produz inicialmente o equipamento, é uma quantidade definida. Porém, se tornar a ser calculado em época ulterior, seu montante para o resto da vida do equipamento pode ter variado em consequência de uma alteração que se tenha produzido, no intervalo, em nossas expectativas, sendo as perdas imprevisíveis de capital o valor descontado da diferença entre as séries prováveis de mais-V nas expectativas antiga e revisada. É um princípio amplamente admitido na contabilidade comercial, com a sanção das autoridades do Inland Revenue, fixar em certa quantia a soma do custo suplementar e do custo de uso quando se adquire o equipamento, e mantê-lo sem alteração durante a vida do equipamento, quaisquer que sejam as mudanças ulteriores da expectativa. Neste caso, considera-se custo suplementar correspondente a um período qualquer o excedente da quantia fixada de antemão sobre o custo de uso real. Isso tem a vantagem de assegurar que os lucros ou perdas imprevisíveis se reduzirão a zero enquanto durar o equipamento, considerado em seu conjunto. Também é razoável, em certas circunstâncias, tornar a calcular o custo suplementar na base dos valores e das expectativas correntes a intervalos contábeis arbitrários. Por exemplo, anualmente. De fato, os homens de negócio divergem sobre o método a ser adotado. Talvez seja conveniente chamar a expectativa inicial do custo suplementar, quando se adquire o equipamento, de custo suplementar básico, e de custo suplementar atual a mesma quantidade reajustada na base dos valores e das expectativas atuais. O mais que podemos aproximar-nos, portanto, de uma definição quantitativa do custo suplementar é dizer que ele inclui as deduções feitas por um empresário típico em sua renda antes de calcular o que ele considera a sua renda líquida quando declara um dividendo, no caso de uma sociedade, ou quando determina a escala do seu consumo corrente, no caso de um indivíduo. Desde que não se podem suprimir os encargos imprevistos da conta de capital, é naturalmente preferível, em caso de dúvida, lançar um item nesta conta de capital e só incluir no custo suplementar o que rigorosamente lhe corresponda. Qualquer sobrecarga, pois, na primeira pode ser corrigida atribuindo-lhe mais importância sobre o montante do consumo corrente do que lhe seria destinado de outro modo. Observe-se que a nossa definição de renda líquida se aproxima muito da definição de renda de Marshall, quando este decidiu refugiar-se nas práticas das autoridades do imposto sobre a renda e, em termos gerais, considerar renda tudo o que aquelas autoridades, de acordo com a sua experiência, julgam dever ser tratado como tal. Isso porque a estrutura de suas decisões pode ser considerada o resultado da análise mais cuidadosa e extensa de que se dispõe para interpretar o que, na prática, habitualmente,
se considera renda líquida. Ela corresponde, também, ao valor monetário do dividendo nacional segundo a mais recente definição do professor Pigou. Acontece, entretanto, que a renda líquida não é uma noção perfeitamente clara, por repousar num critério equívoco que diferentes autoridades podem interpretar de forma diferente. O professor Hayek, por exemplo, sugeriu que, individualmente, um proprietário de bens de capital pode procurar manter constante a renda que deles tira, de tal modo que não se sente livre para gastar sua renda em consumo antes de haver posto de lado o suficiente para compensar qualquer tendência para baixa que, por qualquer motivo, manifestasse a sua renda destinada a investimento. Duvido que exista semelhante indivíduo, mas, evidentemente, não se pode opor nenhuma objeção teórica a esta dedução como base de um possível critério psicológico de renda líquida. Contudo, quando o professor Hayek deduz que os conceitos de poupança e de investimentos são marcados por uma correspondente imprecisão, só tem razão à medida que se refere à poupança líquida e ao investimento líquido. As noções de poupança e de investimento, que são relevantes na teoria do emprego, estão isentas desse defeito e, conforme já demonstramos antes, admitem uma definição objetiva. É pois um erro pôr toda a ênfase na renda líquida, cuja relevância apenas se aplica às decisões relativas ao consumo, e que, além disto, está separada unicamente por uma tênue linha dos vários outros fatores que afetam o consumo. É também um erro negligenciar, como acontece comumente, o conceito de renda propriamente dito, que é o conceito relevante para as decisões concernentes à produção corrente que está isento de qualquer ambiguidade. As definições de renda e de renda líquida, apresentadas acima, procuram aproximar-se tanto quanto possível do uso comum. Devo, portanto, lembrar desde já o leitor que em minha obra Treatise on Money defini a renda num sentido especial. A peculiaridade da minha definição anterior referia-se à parte da renda agregada que obtêm os empresários, já que não levei em conta a renda, bruta ou líquida, de fato proveniente das suas operações correntes, nem o lucro que esperavam conseguir quando resolveram iniciar suas novas operações correntes, mas antes, em certo sentido, que agora me parece insuficientemente definidos se considerarmos a possibilidade de mudanças na escala de produção, um lucro normal de equilíbrio, com o resultado de que, nesta definição, a poupança superava o investimento no excedente do lucro normal sobre o lucro real. Receio que o uso destes termos tenha causado bastante confusão, especialmente na utilização correlativa da palavra poupança, visto que as conclusões, especialmente as relacionadas com o excedente da poupança sobre o investimento, apenas válidas se os termos empregados fossem interpretados no sentido especial que lhes atribuí, passaram a ser frequentemente usadas em discussões populares, onde os termos são empregados num sentido mais comum. Por esta razão, e também porque os termos de que me servi deixaram de ser indispensáveis para exprimir minhas ideias com precisão, resolvi abandoná-los, lamentando muito a confusão que eles tenham causado. Segundo, poupança e investimento. É sempre agradável descobrir um ponto fixo em meio ao turbilhão de acepções divergentes das palavras. Segundo eu entendo, todos concordam em que poupança significa o excedente do rendimento sobre os gastos de consumo. Assim sendo, as únicas dúvidas possíveis a respeito do significado de poupança são as dúvidas que podem originar quer o sentido de renda quer o sentido de consumo. A renda já foi definida acima. Os gastos em consumo durante um período qualquer devem representar o valor dos artigos vendidos aos consumidores durante esse período, o que nos reconduz ao problema de saber o que se entende por consumidor-comprador. Qualquer definição razoável da linha de separação entre consumidores-compradores e investidores-compradores nos será igualmente útil desde que aplicada de maneira coerente. Já se tem discutido sobre problemas como, por exemplo, o de saber se é legítimo considerar a compra de um automóvel um gasto de consumo e a compra de uma casa um gasto de investimento. E eu nada tenho de essencial a acrescentar ao debate. O critério deve, evidentemente,
corresponder ao ponto em que se há de traçar a linha que separa o consumidor do empresário. Assim, ao definirmos como valor do que um empresário compra a outro, resolvemos, implicitamente, a questão. Segue-se daqui que o gasto em consumo pode ser definido, inequivocamente, como sigma A1, onde sigma representa o total das vendas feitas durante o período, e sigma 1, o total das vendas em geral por um empresário ao outro. No que segue convirá, em geral, omitir sigma e designar por A as vendas agregadas de todas as espécies, por A1 as vendas agregadas realizadas entre empresários, e por U a soma agregada do custo de uso dos empresários. Chegando-se agora à definição tanto de renda como de consumo. A definição de poupança, que é o excedente da renda sobre o consumo, torna-se uma consequência natural. Uma vez que a renda é igual a U e o consumo a A1, deduz-se que a poupança é igual a A1, U de modo semelhante. A poupança líquida, que é o excedente da renda líquida sobre o consumo, é igual a 1, U, V. Nossa definição de renda também nos leva logo à definição de investimento corrente. Queremos, pois, dizer com isso a adição corrente ao valor do equipamento de capital que resultou da atividade produtiva do período. Evidentemente, ela equivale ao que acaba de ser definido como poupança, pois representa a parte da renda do período não absorvida pelo consumo. Como vimos acima, o resultado das operações produtivas de um período é que os empresários, deduzidas as compras A1 que fazem entre si, chegam ao fim do período tendo vendido os produtos acabados com valor A e conservando um equipamento de capital que sofreu, como resultado da venda A, uma deterioração medida por U, ou uma melhoria expressa por U, onde U é negativo. Durante o mesmo período, terão sido absorvidos pelo consumo produtos acabados com valor de A1, o excedente de U sobre A1, ou seja, A1, U, é a adição ao equipamento de capital que resultou das atividades produtivas do período, constituindo, portanto, o investimento realizado nesse período. Do mesmo modo, A1, U, V, que é a adição líquida ao equipamento de capital, uma vez deduzida a depreciação normal do seu valor independente do uso e independente das mudanças imprevisíveis de valor do equipamento que podem ser lançáveis à conta de capital, é o investimento líquido do período. Por esta razão, embora o montante da poupança seja o resultado do comportamento coletivo dos consumidores individuais, e o montante do investimento resulte do comportamento coletivo dos empresários, estes dois montantes são, necessariamente, iguais, visto que qualquer deles é igual ao excedente da renda sobre o consumo. Ademais, esta conclusão de modo algum depende de sutilezas ou peculiaridades de definição de renda exposta antes. Desde que se admita que a renda seja igual ao valor da produção corrente, que o investimento corrente seja igual à parte da dita produção corrente não consumida e que a poupança seja igual ao excedente da renda sobre o consumo, sendo que tudo isto está de conformidade com o senso comum e com o costume tradicional da grande maioria dos economistas. A igualdade entre a poupança e o investimento é uma consequência natural. Em resumo, renda igual valor da produção igual consumo mais investimento. Poupança igual renda, consumo. Portanto, poupança igual investimento. Assim, qualquer conjunto de definições que satisfaça as condições anteriores leva à mesma conclusão. É apenas com a negação da validez de qualquer uma delas que se pode evitar esta conclusão. A equivalência entre a quantidade de poupança e a quantidade de investimento decorre do caráter bilateral das transações entre o produtor, de um lado, e o consumidor ou o comprador de equipamento de capital de outro lado. A renda cria-se pelo excedente do valor que o produtor obtém da produção que vendeu sobre o custo de uso, mas a totalidade desta produção deve ter sido vendida, obviamente, a um consumidor ou a outro empresário. O investimento corrente de cada empresário é igual ao excedente sobre o seu próprio custo de uso do equipamento que comprou a outros empresários. Portanto, em conjunto, o excedente da renda sobre o consumo, a que chamamos poupança, não pode diferir da adição ao equipamento de capital,
a que chamamos investimento. O mesmo sucede com a poupança líquida e o investimento líquido. A poupança, de fato, não passa de um simples resíduo. As decisões de consumir e as decisões de investir determinam, conjuntamente, os rendimentos. Presumindo que as decisões de investir se tornem efetivas, é forçoso que elas restringam o consumo ou ampliem a renda. Assim sendo, nenhum ato de investimento, por si mesmo, pode deixar de determinar que o resíduo ou margem, a que chamamos poupança, aumente numa quantidade equivalente. Poderia acontecer naturalmente que os indivíduos fossem tão tete-montei em suas decisões a respeito do que deveriam poupar ou investir, respectivamente, que não houvesse nível de equilíbrio de preços em que as transações pudessem realizar-se. Neste caso, nossas proposições deixariam de ser aplicáveis, visto que a produção não mais teria um valor de mercado definido e os preços não encontrariam ponto de equilíbrio entre zero e o infinito. Todavia, a experiência mostra que, de fato, não é assim, e que existem reações psicológicas habituais que permitem alcançar um equilíbrio no qual a disposição de comprar é igual à disposição de vender. A existência de um valor de mercado para a produção é, ao mesmo tempo que condição necessária para que a renda nominal tenha um valor definido, uma condição suficiente para que o montante agregado que os que poupam decidem poupar seja igual ao montante agregado que os que investem decidem investir. Talvez neste ponto o assunto possa ser esclarecido, pensando-se, de preferência, em termos das decisões de consumir, ou de se abster de consumir, em vez das decisões de poupar. Uma decisão de consumir ou não consumir está, certamente, ao alcance do indivíduo, o mesmo sucedendo com uma decisão de investir ou não investir. Os montantes da renda agregada e da poupança agregada são resultados da livre escolha dos indivíduos sobre se consumirão ou deixarão de consumir, sobre se farão ou não investimentos. Porém, nenhum desses montantes logrará alcançar um valor independente que resulte de um grupo separado de decisões estranhas às que concernem ao consumo e ao investimento. De acordo com este princípio, o conceito da propensão a consumir tomará na continuação desta obra o lugar da propensão ou disposição a poupar. Primeiro, o custo de uso, na minha opinião, tem para a teoria clássica do valor uma importância que tem sido muitas vezes ignorada. Há mais para dizer a esse respeito do que seria relevante ou oportuno fazê-lo aqui. Porém, a título de digressão, faremos neste apêndice uma análise mais pormenorizada a seu respeito. O custo de uso de um empresário é, por definição, igual a uma G' menos B' menos G, onde A1 representa o montante das compras que o empresário faz a outros empresários, G o valor real do seu equipamento de capital no fim do período, e G' é o valor que esse equipamento teria no fim do período se ele se houvesse abstido de utilizar e tivesse gasto a soma ótima B' para sua manutenção e melhoramento. Ora, G menos, G' menos B', a saber, o excedente do valor do equipamento do empresário sobre o valor líquido proveniente do período anterior, representa o investimento corrente do empresário feito no seu equipamento, que pode ser expresso por e assim, o custo de uso de seu giro de vendas A, é igual a 1 menos E, onde A1 representa o que ele comprou a outros empresários e o que ele investiu correntemente no seu próprio equipamento. Uma ligeira reflexão mostrará que isso não passa de simples senso comum. Uma parte de seus desembolsos que vão para outros empresários é compensada pelo valor do investimento corrente realizado em seu próprio equipamento, e o resto representa o sacrifício que lhe custou a produção vendida além da soma que ele pagou aos fatores da produção. Se o leitor tentar exprimir o essencial destas ideias de outra forma, verificará que esta oferece a vantagem de evitar problemas de contabilidade insolúveis e desnecessários. Creio não haver outro meio de analisar de forma inequívoca os resultados correntes da produção. Se a indústria se acha completamente integrada ou se o empresário nada comprou fora, de maneira que é igual ao zero, o custo de uso é simplesmente o equivalente do desinvestimento corrente relativo ao uso do equipamento. Mas fica-nos a vantagem de não ter, em momento algum desta análise,
de distribuir o custo dos fatores entre os bens que se vendem e o equipamento que se conserva. Podemos, assim, considerar o volume de emprego oferecido por uma empresa, individual ou integrada, como resultado de uma única decisão global, método que corresponde ao caráter efetivamente interdependente entre a produção do que se vende correntemente e a produção total. O conceito de custo de uso nos permite, além disso, dar uma definição mais clara que a usual do preço da oferta de curto prazo de uma unidade da produção vendável de uma empresa, pois o preço da oferta a curto prazo é, com efeito, a soma do custo marginal de fatores e do custo marginal de uso. Ora, é uma prática usual na teoria moderna a do valor igualar o preço de oferta de curto prazo somente ao custo marginal dos fatores. Contudo, é óbvio que tal prática só é válida quando o custo marginal de uso for zero, ou se for adotada uma definição especial do preço de oferta que exclua o custo marginal de uso, da mesma maneira que define o produto de vendas e o preço da oferta agregada sem levar em conta o custo de uso agregado. Porém, embora possa ser às vezes conveniente deduzir o custo de uso, quando se estuda a produção como um todo, este método tira a nossa análise todo o realismo, se de modo habitual e tácito se aplica à produção de uma única indústria ou empresa, pois cria uma diferença entre o preço de oferta de um artigo e o seu preço no sentido habitual da palavra, e esta prática pode ter originado certa confusão. Parece que se supõe ter o preço de oferta um significado evidente quando se aplica a uma unidade da produção, destinada à venda, proveniente de uma firma individual, sem julgar necessário entrar em maiores discussões sobre o assunto. Todavia, ao tratar do que se compra a outras firmas e da depreciação do equipamento da própria firma como consequência da produção marginal, tropeça-se com toda a série de complicações que acompanham a definição de renda. Mesmo admitindo que, no caso de compras feitas a outras empresas, o custo marginal das compras correspondentes à venda de uma unidade adicional deva ser deduzido do produto da venda dessa unidade, a fim de obter o que definimos como o preço de oferta da empresa, resta-nos ainda levar em conta o investimento marginal que acarreta no próprio equipamento da empresa a produção da unidade marginal. Ainda que toda a produção estivesse a cargo de uma empresa completamente integrada, não seria motivo para supor que o custo marginal de uso fosse zero, isto é, que, em geral, o desinvestimento marginal determinado no equipamento pela produção marginal possa ser negligenciado. Os conceitos de custo de uso e de custo suplementar também nos permitem estabelecer uma relação mais clara entre o preço de oferta para longo prazo e o preço de oferta para curto prazo. O custo de longo prazo deve, naturalmente, incluir uma soma destinada a cobrir o custo suplementar básico, assim como uma média do custo primário previsto, devidamente calculada para a duração do equipamento. Isto significa que o custo de produção de longo prazo é igual à soma prevista para o custo primário e o custo suplementar, e, além disso, para que haja um lucro normal, o preço de oferta de longo prazo deve exceder o custo de longo prazo, assim calculado, num montante que se determina aplicando ao custo do equipamento um percentual adicional igual à taxa de juros corrente sobre empréstimos de prazos e riscos equivalentes. Ou, se preferirmos tomar uma taxa de juros padrão pura, deveremos incluir no custo de longo prazo um terceiro termo, a que poderíamos chamar custo de risco, destinado a cobrir as diferenças que possam surgir por motivos ignorados entre o rendimento previsto e o efetivo. Portanto, o preço de oferta de longo prazo é igual à soma do custo primário, do custo suplementar, do custo de risco e do custo de juros, o qual pode ser analisado examinando-se estes componentes. O preço de oferta de curto prazo, por outro lado, é igual ao custo primário marginal. O empresário, quando compra ou constrói o seu equipamento, deve, portanto, esperar cobrir os seus custos suplementares, de risco e de juros com o excedente de valor marginal do custo primário sobre o valor médio do mesmo. Desse modo, no equilíbrio a longo prazo, o excedente do custo primário marginal sobre o custo primário médio é igual à soma dos custos suplementar, de risco e de juros. O nível da produção,
no qual o custo primário marginal é exatamente igual à soma dos custos primários e suplementares médios, tem uma importância especial, por ser aquele no qual os custos e as receitas do empresário se equilibram. Isto é, corresponde ao ponto em que o lucro líquido é zero, ao passo que com uma produção menor estará ele operando com perda líquida. À medida que é necessário atender ao custo suplementar, independentemente do custo primário, varia muito de um tipo de equipamento para outro. Eis aqui dois casos extremos. Uma parte da manutenção do equipamento deve, necessariamente, realizar-se pari e passo com o ato de utilização. Por exemplo, lubrificar a máquina. Este tipo de gasto, a parte as compras feitas fora, inclui-se no custo de fatores. Se por motivos de ordem física o montante exato do total da depreciação corrente tiver de ser coberto deste modo, o montante do custo de uso, a parte as compras feitas fora, seria igual e oposto ao do custo suplementar, e no equilíbrio a longo prazo, o custo marginal de fatores excederia o custo médio de fatores numa soma igual aos custos de risco e de juros. 2. Uma parte da diminuição do valor do equipamento só se produz quando este é utilizado. Esta parcela é debitada ao custo à medida que não é realizada pari e passo com o ato de utilização. Se a perda do valor do equipamento se verificasse unicamente dessa maneira, o custo suplementar seria zero. Talvez valha a pena assinalar que um empresário não utiliza em primeiro lugar o seu equipamento pior e mais velho pelo fato de seu custo de uso ser baixo, pois este pode ser mais que anulado pela sua ineficiência relativa, ou seja, pela elevação do custo de fatores. Por este motivo, o empresário utiliza de preferência a parte do seu equipamento em que o custo de uso mais o custo dos fatores é mínimo por unidade produzida. Segue-se que cada volume de produção do bem em pauta corresponde a um custo de uso, mas que não existe relação uniforme entre este custo de uso total e o custo de uso marginal, isto é, com o aumento do custo de uso resultante de um aumento do nível de produção. Segundo, o custo de uso é um dos elos que ligam o presente e o futuro, pois, quando um empresário fixa sua escala de produção, tem de escolher entre utilizar imediatamente o seu equipamento ou conservá-lo para utilizar mais tarde. O que determina o montante do custo de uso é o sacrifício esperado de lucros futuros decorrente da utilização imediata, e é o volume marginal deste sacrifício que, juntamente com o custo marginal dos fatores e a receita marginal esperada, determina a sua escala de produção. Como, então, calcula o empresário o custo de uso de um ato de produção? Definimos o custo de uso como sendo a redução de valor sofrida pelo equipamento em virtude de sua utilização, comparada com a que teria sofrido se não tivesse havido tal utilização, levando em conta o custo de manutenção e das melhorias que conviesse realizar, além das compras a outros empresários. Para determinar esse custo de uso, portanto, deve ser calculado o valor descontado do rendimento adicional provável que se obteria em data posterior se o equipamento não fosse utilizado imediatamente. Ora, este valor deve ser pelo menos igual ao valor atual da oportunidade de adiar a reposição do equipamento em virtude de sua inatividade, e o mesmo pode ser maior se não houver estoques excessivos ou redundantes, de maneira que novas unidades de equipamento similar sejam produzidas todos os anos para serem adicionadas às antigas ou substituí-las. É evidente que o custo marginal de uso se calculará tendo em conta a redução da vida pelo uso ou eficácia do equipamento e tendo em conta também o custo corrente de reposição. Se, pelo contrário, o equipamento for redundante, o custo de uso também dependerá da taxa de juros e do custo suplementar corrente, quer dizer, calculado de novo, no período anterior àquele em que se prevê que a redundância será absorvida pelo desgaste etc. Dessa maneira, o custo de juros e o custo suplementar corrente entram diretamente nos cálculos do custo de uso. O cálculo apresenta assim sua forma mais simples e inteligível quando o custo de fatores é zero, como, por exemplo, no caso de um estoque redundante de matéria-prima tal como o cobre. De acordo com os princípios que estabeleci em minha obra Treatise on Money, tomemos os valores prováveis do cobre em várias datas futuras,
séria que será determinada pela proporção em que o excedente seja absorvido e tenda gradualmente para o custo julgado normal. O valor atual ou o custo de uma tonelada de cobre excedente será, portanto, igual ao maior dos valores que possam ser obtidos subtraindo-se do valor futuro calculado de uma tonelada de cobre, para qualquer data estabelecida. O custo dos juros e o custo suplementar corrente de uma tonelada de cobre entre a data considerada e o momento atual. Do mesmo modo, o custo de uso de um navio, uma fábrica ou uma máquina, quando há oferta excedente destes tipos de equipamento, é o seu custo esperado de reposição descontado a uma taxa igual à percentagem que representa a soma do seu custo de juro e do custo suplementar corrente, com base na data presumível da absorção do excedente. Supusemos que o equipamento será oportunamente substituído por outro artigo idêntico. Se o equipamento em questão não for substituído por outro idêntico quando estiver gasto, seu custo de uso deverá ser calculado aplicando-se ao custo de uso do equipamento novo que será instalado no lugar do antigo, na época em que este for posto fora de uso, uma coeficiente determinado pela sua respectiva eficiência relativa. Terceiro, o leitor deve notar que, quando o equipamento não é obsoleto, mas apenas supérfluo no momento, a diferença entre o custo de uso efetivo e o seu valor normal, isto é, o valor que teria se não houvesse equipamento de sobra, varia com o intervalo de tempo que se julga transcorrer antes que o excedente seja absorvido. Portanto, se o tipo de equipamento considerado for dos que se vão acabando aos poucos, e não de uma só vez, de modo que uma proporção razoável chegue ao fim de sua vida útil anualmente, o custo marginal de uso não cairá muito, a menos que a parte supérflua seja excepcionalmente grande. No caso de uma depressão geral, o custo marginal de uso dependerá da duração provável que os empresários atribuírem à crise. Deste modo, a alta do preço de oferta quando os negócios começarem a melhorar pode dever-se, em parte, a um rápido aumento do custo marginal de uso, resultante de uma revisão das expectativas. Contrariamente à opinião dos homens de negócios, tem-se sustentado algumas vezes que os esquemas organizados para transformar em sucata as instalações industriais excedentes não podem produzir os desejados efeitos de elevar os preços a não ser que se apliquem ao total da instalação excedente. A noção de custo de uso, porém, mostra como a eliminação, digamos, da metade do equipamento excedente pode provocar uma alta imediata dos preços, porque, ao aproximar-se a data da reabsorção do material excedente, essa política aumenta o custo marginal de uso e, consequentemente, eleva o preço corrente de oferta. Poderia, assim, parecer que os homens de negócios têm implicitamente a noção do custo de uso, embora não a formulem claramente. Se o custo suplementar for elevado, deduz-se que o custo de uso será baixo quando houver equipamento excedente. Além disso, quando houver equipamento excedente, não é provável que os custos marginais de fatores e de uso ultrapassem em muito seus valores médios. Se estas duas condições são atendidas, a existência de equipamento excedente levará, provavelmente, o empresário a trabalhar com uma perda líquida, e talvez com uma elevada perda líquida. Não haverá transição brusca deste estado de coisas para o de lucros normais, que surge no momento em que o equipamento excedente é absorvido. À medida que o excedente diminui, o custo de uso eleva-se gradualmente, e a diferença entre o valor marginal e o valor médio dos custos de fatores e de uso pode, também, aumentar gradualmente. Quarto, na obra Principles of Economics de Marshall, uma parte do custo de uso é incluída no custo primário sob a rubrica de desgaste extra do equipamento. Mas não há nenhuma indicação sobre o modo de calcular este fator ou sobre a sua importância. Na sua obra Theory of Unemployment, o professor Pigou supõe, expressamente, que o desinvestimento marginal determinado no equipamento pela produção marginal pode, em geral, ser desprezado. As variações no montante do desgaste sofrido pelo equipamento e nos custos do trabalho não manual empregado, que acompanham as variações do volume de produção, em geral não são levadas em conta por serem de importância secundária. Na verdade,
A ideia de que o desinvestimento no equipamento é zero na margem de produção encontra-se em boa parte da teoria econômica recente. Mas o problema adquire importância evidente logo que se apresenta a necessidade de explicar com exatidão o que significa o preço de oferta de uma firma individual. É verdade que o custo de manutenção de um equipamento inativo pode, frequentemente, pelas razões indicadas, reduzir o montante do custo marginal de uso, especialmente quando se prevê que a depressão durará muito tempo. Não obstante isso, um custo de uso baixo na margem não é característica do período curto como tal, mas antes de certas situações e espécies de equipamento cujo custo de manutenção se revela elevado quando inativo, bem como dos desequilíbrios que se caracterizam por uma rápida obsolescência ou grande redundância, especialmente se unidos a uma grande proporção de equipamento comparativamente novo. No caso das matérias-primas, a necessidade de levar em conta o custo de uso é óbvia. Se uma tonelada de cobre for utilizada hoje, não poderá ser utilizada amanhã, e o valor que o cobre teria para os propósitos de amanhã deve ser considerado uma parte do custo marginal. Mas o que não se tem levado em conta é que o cobre é apenas um caso extremo do que sucede sempre que o equipamento de capital é utilizado para produzir. A hipótese de que existe uma separação nítida entre as matérias-primas, cujo desinvestimento deve ser levado em conta quando utilizadas na produção, e o capital fixo, cujo desinvestimento pode ser legitimamente desconsiderado, não corresponde à realidade, especialmente em condições normais, quando se tende a repor cada ano uma parte do equipamento e sua utilização torna mais próxima a data em que essa reposição é necessária. Uma vantagem dos conceitos relativos ao custo de uso e ao custo suplementar consiste em serem aplicáveis tanto ao capital circulante e ao capital líquido como ao capital fixo. A diferença essencial entre as matérias-primas e o capital fixo não reside na sua sujeição aos custos de uso e suplementar, mas no fato de que o retorno do capital líquido se faz num único período, ao passo que no caso do capital fixo, que é durável e se gasta gradualmente, esse retorno compreende uma série de custos de uso e de lucros obtidos em sucessivos períodos. 7. Maiores considerações sobre o significado de poupança e de investimento. Primeiro, no capítulo anterior, a poupança e o investimento foram de tal modo definidos que são, forçosamente, de montante igual e, para como unidade considerada em conjunto, não passam de dois aspectos da mesma coisa. Alguns escritores contemporâneos, inclusive eu próprio em minha obra Treatise on Money, deram, entretanto, definições especiais destes dois termos que não lhes atribuem, necessariamente, uma igualdade. Outros discorreram sobre eles baseando-se na hipótese de que podem não ser iguais, sem, todavia, prefaciar seus argumentos com qualquer definição. Será conveniente, portanto, a fim de ligar o que precede a outros estudos de que eles foram objeto, classificar algumas das suas várias acepções que parecem correntes. Que eu saiba, todo o mundo está de acordo em designar por poupança o excesso da renda sobre o que se gasta em consumo. Certamente, seria muito inconveniente e enganador dar-lhe outro significado. Também não há divergências de opinião sobre o que se pretende designar por gastos de consumo. Assim sendo, as diferenças de interpretação surgem da definição de investimento ou de renda. Segundo, tomemos o investimento em primeiro lugar. Na linguagem corrente, esta palavra designa a compra de um ativo, velho ou novo, por um indivíduo ou por uma empresa. Por vezes, o alcance do termo é limitado à compra de um ativo na bolsa de valores. Mas também falamos, igualmente, de investimentos em imóveis, máquinas, estoques de produtos acabados ou não, e, de maneira geral, novo investimento, por oposição a reinvestimento, significa a compra, por aplicação dos rendimentos, de um bem de capital de qualquer espécie. Se considerarmos a venda de um investimento como um investimento negativo, isto é, como um desinvestimento, minha própria definição está de acordo com a de uso popular,
visto que as transações ocorridas nos investimentos antigos forçosamente se anulam. Naturalmente temos de ajustar o caso com vista à criação e à liquidação de débitos, incluindo as variações da quantidade de crédito ou de moeda. Mas, embora para a comunidade em seu conjunto o aumento ou a diminuição no saldo do crédito agregado seja sempre exatamente igual ao aumento ou à diminuição do saldo do débito agregado, esta complicação se neutraliza também quando se trata do investimento agregado. Por consequência, admitindo-se que a noção popular de renda coincide com a minha de renda líquida, o investimento agregado no sentido corrente corresponde à minha definição de investimento líquido, ou seja, adição líquida a toda a espécie de equipamentos de capital, após dedução das variações no valor dos equipamentos de capital velhos que entram no cálculo da renda líquida. O investimento, assim definido, inclui, portanto, o aumento do equipamento de capital, quer ele consista em capital fixo, capital circulante ou capital líquido, e as principais diferenças entre as definições abstraindo-se da distinção entre investimento e investimento líquido, são devidas à exclusão de uma ou de várias destas categorias. Altrei, por exemplo, que atribui grande importância às variações do capital líquido, isto é, aos aumentos, ou às diminuições, involuntários do estoque de produtos não vendidos, propôs uma definição de investimento de onde são excluídas as variações dessa natureza. Neste caso, um excesso de poupança sobre o investimento seria o mesmo que um aumento involuntário no estoque de produtos não vendidos, isto é, um aumento do capital líquido. Altrei não me convenceu de que seja este o fator preponderante, visto por toda a ênfase na correção das variações não previstas no início, comparativamente às que, bem ou mal, foram antecipadas. Altrei considera que a diferença entre a escala de produção fixada todos os dias pelos empresários e a escala do dia anterior depende das variações sofridas pelo estoque de produtos não vendidos. Sem dúvida, no caso dos bens de consumo, estas variações desempenham um papel importante em suas decisões. Entretanto, não vejo motivo para excluir a influência exercida sobre essas decisões por outros fatores, e prefiro, portanto, dar ênfase à variação total da demanda efetiva e não apenas à parte da variação que reflete o aumento ou a diminuição dos estoques não vendidos no período anterior. Além disso, no caso do capital fixo, o aumento ou a diminuição de sua capacidade não utilizada corresponde, em seus efeitos sobre as decisões de produzir, ao aumento ou a diminuição dos estoques de bens não vendidos. E não vejo como um método de Altrei possa lidar com este fator pelo menos tão importante quanto o outro. Parece provável que a formação de capital e o consumo de capital, tal como os consideram os economistas da escola austríaca, não sejam idênticos ao investimento nem ao desinvestimento segundo a definição acima, nem ao investimento ou desinvestimento líquido. Em especial, disse que o consumo de capital ocorre em circunstâncias tais que não há claramente diminuição líquida no equipamento de capital tal como foi definido acima. Todavia, não encontrei referência nenhuma onde se explicasse claramente o significado destes termos. Por exemplo, dizer que a formação de capital ocorre quando se prolonga o período de produção pouco contribui para esclarecer o assunto. Terceiro, passamos agora às divergências entre poupança e investimento devidas a uma definição especial da renda e, logo, do excesso da renda sobre o consumo. O emprego que fiz destes termos em minha obra Treatise on Money é um bom exemplo disso, pois, conforme expliquei na página 51, a definição de renda que aí adotei se distingue da que estou agora dando pelo fato de que então era considerada a renda dos empresários. Não os lucros realmente obtidos, mas, em certo sentido, o seu lucro normal. Assim, por excedente da poupança sobre o investimento queria dizer que a escala de produção era tal que os empresários, como proprietários do equipamento de capital, estavam retirando um lucro inferior ao normal. E quando falava de um excesso maior de poupança sobre o investimento queria dizer que os lucros efetivos estavam sendo reduzidos de tal maneira que os empresários teriam motivo para contrair a produção. Na minha maneira atual de pensar, de um lado o volume de emprego,
e por consequência o da produção e da renda real, é fixado pelo empresário sob o motivo de procurar maximizar seus lucros presentes e futuros, sendo a previsão correspondente ao custo de uso determinada segundo a maneira como ele concebe a utilização do equipamento para que este lhe proporcione, no curso de sua duração, um rendimento máximo. De outro lado, o volume de emprego que lhe proporcionará este máximo de lucros depende da função da demanda agregada determinada pelas suas previsões de vendas que, nas diferentes hipóteses, devem resultar, respectivamente, do consumo e do investimento. Em minha obra Treatise on Money, o conceito de variações no excedente do investimento sobre a poupança, como foi ali definido, era um meio de tratar as variações do lucro. Embora nesse livro não fizesse distinção clara entre os resultados previstos e os realizados, dizia eu então que a variação no excesso do investimento sobre a poupança era a força motora que governava as modificações do volume da produção. Dessa maneira, o raciocínio novo, embora sendo, pelo menos na minha opinião atual, muito mais exato e instrutivo, é essencialmente um desenvolvimento do anterior. Traduzido na linguagem de minha obra Treatise on Money, assim se enunciaria: a expectativa de um aumento no excesso do investimento sobre a poupança, dado o volume anterior de emprego e produção, induzirá os empresários a aumentar o volume do emprego e da produção. A importância de meus raciocínios atuais e anteriores reside na sua tentativa de mostrar como o volume de emprego é determinado pelas estimativas da demanda efetiva feitas pelos empresários, sendo o critério para um aumento na dita demanda um aumento previsto do investimento em relação à poupança, conforme a definição apresentada em Treatise on Money. É verdade, porém, que minha exposição em Treatise on Money se apresenta muito confusa e incompleta à luz dos novos desenvolvimentos aqui expostos. D.H. Robertson definiu a renda de hoje como sendo igual ao consumo de ontem mais o investimento, de modo que a poupança de hoje, no sentido que ele lhe atribuiu, é igual ao investimento de ontem mais o excesso de consumo de ontem sobre o de hoje. Segundo esta definição, a poupança pode ser superior ao investimento, isto é, por haver um excesso na renda de ontem, no sentido por mim atribuído, sobre a de hoje. Assim, quando Robertson diz que há um excedente de poupança sobre o investimento, exprime literalmente a mesma ideia que eu quando digo que a renda decai, e o excedente da poupança no seu entender é exatamente igual ao declínio da renda no meu entender. Se fosse certo que as expectativas correntes fossem sempre determinadas pelos resultados obtidos ontem, a demanda efetiva de hoje seria igual à renda de ontem. Pode-se, portanto, considerar o método de Robertson uma tentativa alternativa do meu, sendo, talvez, uma primeira aproximação dele, para estabelecer a mesma distinção, tão vital para a análise causal, que tentei fazer pondo em contraste a demanda efetiva e a renda. Quarto, abordamos, em seguida, as ideias muito vagas associadas à expressão poupança forçada. O que se poderá depreender disso? Em minha obra Treatise on Money dei algumas referências sobre o uso anteriormente feito desta expressão e sugeri que ela teria certa afinidade com a diferença entre investimento e poupança no sentido em que ali usei este último termo. Não me parece haver tanta afinidade como havia pensado. De qualquer maneira, estou certo de que poupança forçada e as expressões análogas empregadas mais recentemente, por exemplo, pelos professores Hayek e Robbins, não têm relação definida com a diferença entre investimento e poupança no sentido que lhe dê em Treatise on Money. Embora estes autores não tenham explicado exatamente a significação que atribuíram a esse termo, é claro que para eles a poupança forçada é um fenômeno diretamente resultante das variações na quantidade de moeda ou do crédito bancário, cuja medida se faz por essas mesmas variações. É evidente que uma variação no volume da produção e do emprego provocará mudanças na renda medida em unidades de salário, que uma variação na unidade de salário ocasionará, por sua vez, uma alteração na distribuição da renda entre os mutuários e os mutantes e uma variação na renda agregada à medida em moeda, e que em ambos os casos haverá, ou poderá haver,
uma variação no montante poupado, como as variações na quantidade de moeda podem, consequentemente, ter como resultado, agindo sobre a taxa de juros, modificar o volume e a distribuição da renda. Conforme veremos mais adiante, é possível que tenham uma ação indireta sobre o montante poupado. Estas alterações no montante poupado não são, porém, mais poupança forçada do que qualquer outra variação no montante poupado, em virtude de uma variação das circunstâncias, e não há meio para distinguir esses dois casos, a não ser que especifiquemos o montante poupado em certas condições tomadas como norma ou padrão. Além disso, como veremos, a amplitude das alterações na poupança agregada, que resulta de determinada modificação na quantidade de moeda, é extremamente variável e depende de muitos outros fatores. Assim sendo, a expressão poupança forçada não tem sentido a não ser que tomemos como padrão alguma taxa de poupança. Se escolhermos como parece razoável, a taxa que corresponda a um nível observado de pleno emprego, a definição passa a ser: poupança forçada é o excedente da poupança real sobre o que se pouparia se houvesse pleno emprego numa situação de equilíbrio a longo prazo. Esta definição teria sentido, mas significaria ser o excedente forçado da poupança um fenômeno muito raro e muito instável, e uma deficiência forçada da poupança o estado normal da atividade econômica. O interessante trabalho do professor Hayek, intitulado Note on the Development of the Doctrine of Forced Saving, mostra que este foi, de fato, o significado original do termo. Poupança forçada ou frugalidade forçada foi, originalmente, uma concepção de Bentham. E Bentham afirmou expressamente ter em mente as consequências de um aumento na quantidade de moeda, relativamente à quantidade de coisas vendáveis contra a moeda, em circunstâncias em que todos os braços estivessem empregados da maneira mais vantajosa possível. Em tais circunstâncias, observa a Bentham, a renda real não pode aumentar e, por consequência, o investimento adicional que se produz como resultado da transição implica a frugalidade forçada à custa do bem-estar nacional e da justiça nacional. Todos os autores do século XIX que se ocuparam do assunto tiveram virtualmente presente a mesma ideia. Mas uma tentativa para estender esta noção perfeitamente clara a uma situação que não seja a de pleno emprego acarreta dificuldades. É verdade, naturalmente, que, em virtude dos rendimentos decrescentes de uma quantidade crescente de emprego aplicada a determinado equipamento de capital, qualquer aumento no emprego impõe um sacrifício da renda real às pessoas já empregadas, mas a tentativa de relacionar esse sacrifício ao acréscimo de investimento, que pode acompanhar o aumento de emprego, dificilmente será bem-sucedida. De qualquer maneira, pelo que eu saiba, nenhum esforço foi tentado pelos autores modernos, que se interessaram pela poupança forçada, para estender essa ideia a uma situação em que o emprego esteja aumentando e parece que esses autores, na sua maior parte, ignoram o fato de que, para ser aplicado a situações de emprego inferiores ao pleno emprego, o conceito de Bentham da frugalidade forçada requer alguma explicação ou qualificação. Quinto, a preponderância da ideia de que a poupança e o investimento, tomados no seu sentido literal, podem ser diferentes só se explica, no meu entender, por uma ilusão de ótica, em virtude de a relação entre um depositante individual e seu banco ser encarada como uma transação unilateral ao invés de bilateral como realmente é. Supõe-se que um depositante e seu banco podem articular-se de maneira que realizem uma operação que faça desaparecer as poupanças do sistema bancário de modo a se perderem para o investimento, ou, pelo contrário, que o sistema bancário torne possível a realização de um investimento a que não corresponde poupança alguma. Ninguém pode, porém, poupar sem adquirir um valor ativo, seja dinheiro, um débito ou bens de capital, e para que alguém possa adquirir um bem que antes não possuía, é necessário que outro bem de valor igual se crie, ou que outra pessoa se desfaça de um bem do mesmo valor que antes possuía. No primeiro caso, há um investimento novo correspondente. No segundo, alguém tem de deixar de poupar uma quantia igual,
porque sua perda de riqueza decorre, de fato, de um excesso do seu consumo sobre a sua renda e não de uma perda na conta de capital por modificação no valor de um ativo de capital, pois não se trata aqui de uma perda sobre o valor que seu ativo de capital tinha anteriormente. O indivíduo recebe justamente o valor corrente de seu ativo e, contudo, não o retém em forma alguma de riqueza, isto é, deve estar gastando no consumo corrente, excedendo o rendimento corrente. Além disso, se é o sistema bancário que cede um bem, alguém tem de renunciar à posse de dinheiro líquido. Daqui se deduz que a poupança agregada do primeiro indivíduo, somada à dos outros, deve ser, necessariamente, igual ao montante do novo investimento corrente. A ideia de que a criação de crédito pelo sistema bancário permite realizar investimentos, aos quais nenhuma poupança genuína corresponde, resulta, unicamente, de se isolar uma das consequências do aumento do crédito bancário, com exclusão das demais. Se a concessão de um crédito adicional a créditos já existentes permite ao empresário efetuar uma adição ao seu investimento corrente, que de outro modo não poderia ocorrer, as rendas aumentarão necessariamente numa proporção que, em geral, excederá do investimento suplementar. Além disso, salvo em caso de pleno emprego, tanto a renda real como a monetária serão acrescidas. O público exercerá uma livre escolha das proporções em que dividirá o seu acréscimo de rendas entre poupança e dispêndio. E é impossível que a intenção do empresário que pediu emprestado para aumentar o seu investimento possa tornar-se efetiva exceto como substituição dos investimentos de outros empresários que, do contrário, teriam ocorrido, a um ritmo mais acelerado do que o público decide aumentar as suas poupanças. Além disso, as poupanças que resultam dessa decisão são tão genuínas quanto quaisquer outras. Não se pode obrigar ninguém a ficar na posse da moeda adicional correspondente ao novo crédito bancário, a não ser que esse alguém prefira deliberadamente guardar mais dinheiro a outra forma de riqueza. Mesmo assim, o emprego, as rendas e os preços não podem subtrair-se ao movimento que na nova situação lhes impõe o fato de alguém preferir conservar o dinheiro adicional. É verdade que o aumento inesperado do investimento numa direção particular pode causar no montante agregado da poupança e do investimento uma perturbação que se não verificaria se ele tivesse sido previsto com bastante antecipação. Também é verdade que a concessão do crédito bancário faz surgir três tendências. 1. Aumento da produção. 2. Alta no valor da produção marginal expressa em unidades de salário, o que em condições de rendimentos decrescentes deve necessariamente acompanhar um aumento da produção. E 3. Alta da unidade de salários em termos de moeda, efeito que em geral acompanha a melhoria do emprego. E estas tendências podem afetar a distribuição da renda real entre os diferentes grupos. Mas estas tendências são características de um estado de produção crescente e se manifestam do mesmo modo quando o aumento da produção tem outra origem que não a extensão do crédito bancário. Elas só podem ser evitadas se eliminarmos qualquer ação capaz de melhorar o emprego. Aliás, grande parte do que foi dito acima antecipa o resultado da análise posterior. Deste modo, o ponto de vista já antiquado de que a poupança sempre supõe investimento, embora incompleto e enganoso, é certamente mais justo que a ideia moderna segundo a qual pode haver poupança sem investimento ou investimento sem poupança genuína. O erro ocorre quando se chega à dedução plausível de que, quando um indivíduo poupa, aumenta em quantidade igual ao investimento agregado. É verdade que, quando um indivíduo poupa, ele aumenta a sua própria riqueza. Concluir, porém, que ele aumenta também a riqueza agregada é querer ignorar as reações possíveis do ato de poupança de um indivíduo sobre as poupanças de outrem e, portanto, sobre a riqueza de outrem. A conciliação da identidade entre a poupança e o investimento com a aparente livre vontade do indivíduo para economizar o que quiser, independentemente do que os outros ou ele mesmo possa investir, depende especialmente do fato de ser a poupança, como dispêndio, um fenômeno de duplo caráter. Embora não seja provável porque o montante da poupança de um indivíduo tem alguma influência sensível sobre a sua própria renda,
As reações do montante do seu consumo sobre as rendas dos outros tornam impossível que todos os indivíduos poupem simultaneamente quaisquer somas dadas. Toda tentativa de poupar mais, reduzindo o consumo, age de tal modo sobre as rendas que necessariamente anula a si mesma. É, sem dúvida, igualmente impossível à comunidade em sua totalidade poupar menos que o montante do investimento corrente, já que uma tentativa desta ordem fará subir necessariamente os rendimentos até um nível em que as somas que os indivíduos decidem poupar alcancem uma cifra exatamente igual ao montante do investimento. Há uma estreita analogia entre o que ficou dito e a proposição segundo a qual a liberdade de todo indivíduo de fazer variar, quando lhe aprouver, a quantidade de dinheiro que detém concilia-se com a necessidade de que o volume total de dinheiro, formado pela soma dos encaixes individuais, iguale exatamente o montante da moeda que o sistema bancário criou. Neste último caso, a igualdade resulta do fato de que o montante de dinheiro que cada qual decide conservar não é independente da sua renda ou dos preços das coisas, principalmente certificados de valores, que é natural comprar, em vez de conservar dinheiro. Assim as rendas, do mesmo modo que os preços, variam obrigatoriamente até que se estabeleça a igualdade entre o montante agregado das somas em dinheiro, que os indivíduos resolvem guardar no nível de rendimentos e preços, e o montante da moeda criada pelo sistema bancário. Isto constitui, na verdade, a proposição fundamental da teoria monetária. Mas estas proposições decorrem simplesmente do fato de que não pode haver um comprador sem um vendedor, nem um vendedor sem um comprador. Embora um indivíduo, cujas transações são de pouca importância em relação ao mercado, possa, despreocupadamente, desprezar o fato de que a demanda não é uma operação unilateral, seria insensatez desprezá-lo tratando-se da demanda agregada. É esta a diferença vital entre a teoria do comportamento econômico da comunidade e a do comportamento de uma unidade individual, na qual admitimos que as variações na demanda do próprio indivíduo não afetam